Olha, um estudo do Conselho Nacional de Justiça aponta que aproximadamente 5 milhões e 500 mil crianças brasileiras não possuem o pai registrado na certidão de nascimento. Diante da ausência masculina, mais da metade dos lares brasileiros é chefiada por mães solos. Crianças abandonadas, rejeitadas, que crescem sem a presença e o afeto dos pais, podem ter bloqueios que comprometam o desenvolvimento emocional. O chamado bloqueio paterno atinge cerca de 80% das pessoas no mundo e o mais grave, muitas delas seguem a vida sem sequer se dar conta dessas limitações que têm como origem a relação ou a falta de vínculo com os pais. Pois bem, sobre o assunto, a gente conversa agora com a terapeuta transpessoal sistêmica Lívia Maikin, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, seja bem-vinda, Lívia. Um prazer meu. Bom dia. Eu, como pai, sempre brinco com meus filhos, dizendo que um dos papéis que eu me via ali era de mostrar para os filhos que o mundo existe. De uma forma muito simbólica, não é? Porque a criança nasce e está ali grudada no peito da mãe, só tem a mãe, não é? Perfeito. No Isso mesmo, mundo, na esfera doméstica. Exato. E aí o pai chega, não, vem cá que o mundo existe, o mundo não é só, isso. Não se limita à mãe, não é verdade? A falta do pai, Lívia, significa falta de quê na vida das pessoas? Você trouxe bem esse exemplo aí para a gente começar, né? Essa falta do pai vai impedir que essa pessoa saia dessa esfera doméstica, né? E principalmente saia com segurança. Então, o pai, ele faz esse movimento de cortar essa simbiose materna, porque a criança fica ali naquele primeiro momento, Freud já trazia isso, né? Ela fica ali naquele primeiro momento com a mãe, na amamentação, ela nem se dá conta que existe esse outro ser. Nem existe, né? Na cabeça dela, o pai não existe. Né? E o pai tem essa função de levar essa criança para o mundo, para a vida, né? Pai que faz esse movimento, porque pai é o que vem do fora para dentro, né? Quando ele traz a semente para colocar na mulher, ele vem de fora para dentro. E a mulher faz todo esse processo e fica nessa esfera doméstica. Então, quando não tem esse movimento, ou isso é interrompido, a gente chama isso na constelação familiar de amor interrompido. Sim. É que não tem a ausência desse pai, ou a falta desse pai, ou porque ele abandonou, rejeitou, ou morreu muito cedo, né? Isso fica um buraco que a gente chama na alma dessa pessoa, que muitas vezes ela não vai identificar, tá? Que se trata disso na vida. Porque aí ela vai fazer o que essa pessoa? Eu estou falando do meu caso, porque isso aconteceu comigo. Né? Os meus pais, eles se separaram quando ainda estava na primeira infância. E aí, o que é que inconscientemente a gente faz? A gente tenta suprir a nossa mãe, compensando a nossa mãe pela ausência desse pai. Agora, esse buraco na alma, no coração, no sentimento do filho, com que consequências? Várias consequências. Aí, por exemplo, o filho pode trazer uma dor de abandono, uma dor de rejeição, a dor da falta, a própria falta que esse pai faz precisa ser sentida. Muitas vezes as pessoas ficam envoltas numa raiva, porque a raiva é o embrulho da dor, e não sentem no mais profundo que dor é essa que eu sinto, que é a falta desse pai. A presença não significa só a presença física, não. A falta desse pai dentro. Mas a ponto de provocar reflexos no relacionamento com as pessoas? Sim, por exemplo, um dos reflexos graves que a gente vê é a codependência emocional. Na codependência, eu entro naquele padrão com medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada. E muitas vezes eu terminar atraindo relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos onde eu vou ter o medo de ser rejeitada e eu me submeto a tudo para não perder. E não sabe muitas vezes que o buraco está mais embaixo. Eu preciso resolver uma questão antes para que eu possa permitir sair desse padrão de relacionamentos abusivos e perniciosos na vida. E tem como fazer isso. Isso é mais evidente no caso de filhas que... Trazendo aqui no caso das mulheres, sim, porque eu estou falando do meu caso, mas os meninos, os homens, eles também seguem um padrão inseguro. Muitas vezes não conseguem, na sua psique, amadurecer, adultecer, se tornam meninos ainda inseguros e vão para um relacionamento, muitas vezes, sendo... às vezes submissos, né? Com medo também de perder, com medo dessa falta, com medo de ir para o mundo, com medo de assumir, né? Uma postura masculina. E hoje o mundo está oprimindo muitos homens. Eu acho que os homens precisam muito de ajuda. Agora, como é que, nesse cenário que você falou e da ausência, a gente ouve falar muito na história de quem é pai, de quem é pai e mãe. Eu fiz muito isso com a minha mãe. É uma grande exclusão inconsciente que a gente faz dessa figura. Porque essa figura, mesmo ela sem existir, mesmo ela se retirando do sistema familiar,
esse lugar da falta, do vazio, precisa existir. Então, eu fiz muito isso com a minha mãe. Eu comemorava o Dia dos Pais em honra a tudo que ela tinha feito, né? Pela carga que ela segurou. Eu honrava ela e dizia, não, é Dia dos Pães. E nem aí pro meu pai. E era uma grande exclusão que eu fazia. Então, eu só vim corrigir isso depois que eu me tornei terapeuta. A gente vai, né, tomando conhecimento desses processos e o quanto isso, né, interferia na minha psique, interferia na minha vida. Então, a minha postura era aquela postura daquela mulher que ficava guerreando com os homens, aquela heroína que queria ir lá, né, e salvar, e ajudar a mãe, compensar a mãe pela falta desse pai. E depois eu tive que resgatar esse pai Porque não tem como suprir, né? Não tem, exato. O filho nunca vai dar conta de suprir os pais nessas demandas. Não dá. Né? Então, eu fui depois resgatar essa relação interna. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ter relacionamento com o pai, mas eu fiz um movimento de resgatar esse pai. E aí eu fui fazer o quê? Né? Depois de algum tempo, de muito sofrimento, muita dor, a primeira coisa que eu fiz foi jogar para Deus e dizer, ó, toma conta aí que o filho é teu, o filho não é meu. Com 12 anos de idade, eu tomei essa consciência. Porque eu era de uma família também cristã, minha mãe criou a gente muito nessa base. E aí, depois disso, lá para os meus 15 anos, eu já olhava para esse homem com admiração. Meu pai também era jornalista, né? Trabalhava muito com música também. Minha avó, a mãe dele, era professora de música e ele aprendeu a tocar piano desde criança. Você está dizendo, você foi depois resgatar esse pai emocionalmente. Que você não teve emocionalmente. Isso. Você é uma terapeuta hoje, Isso. terapeuta transpessoal, ou seja, você sabe como acessar essas questões de forma interna. Quem não tem essa experiência, quem não passa por uma terapia, quem vivencia esse vazio por causa da ausência dos pais, o que você recomenda? O que poderia ser feito para que, no mínimo, esse buraco, esse vazio seja preenchido da melhor forma possível? O importante é olhar para esse pai e começar a dar um espaço interno para esse pai. É difícil, muitas pessoas, dificilmente eu dizer, será que alguém não foi bloqueada pela falta do pai, o excesso, às vezes, do pai, né? Também tem o lado do excesso do pai. Dificilmente uma pessoa não vai ter bloqueio. Até a gente conversando agora aí fora, a gente começa a identificar e ter insights. Poxa, meu pai morreu e eu fiquei com medo de perder também o meu marido. Tudo vai impactar e muito vai depender de como é que as pessoas significam as experiências, como é que ela assimila aquela experiência. Então, por isso que é muito individual, é de cada um. Então, você vai passar por uma experiência com o seu pai, a maneira como você assimilou é a maneira sua, não é a maneira que, às vezes, o seu irmão também assimilou. Mas você recomenda colocar para fora, conversar, Sim. ter alguém com quem dividir esse sentimento? E outra, tem que ter a consciência, não é? De que existe esse vazio, porque nem sempre a pessoa tem essa consciência, não é? Exatamente, porque está tão tomado de dor que acha que o lugar do pai é aquele lugar de dor. E, na verdade, aquele lugar de dor é uma grande ferida emocional que precisa ser cicatrizada. Porque depois que ela cicatriza, não dói mais, né? Sim. Então, a gente vai parar de sangrar e parar de ferir também outras pessoas. Agora, Lívia, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos há poucos dias do Dia dos Pais. Isso. Acho que todo dia de pai, todo dia de mãe, que a gente não... Quem bota filho no mundo não tem folga, né? Agora, o que você diria para os pais que muitas vezes não têm a consciência do quanto eles são importantes para a vida dos filhos e a tal da festinha, né, Jefferson? O Dia dos Pais, semana passada, ele saiu aqui mais cedo, exatamente para marcar a presença na escola dos filhos. Isso. O que você diria para os pais, principalmente para aqueles pais que não têm a guarda dos filhos ou que não estão com os filhos no cotidiano, por razões que a gente não vê ao caso fazer nenhum tipo de julgamento, né? Mas com base em tudo que você falou até aqui, dá um toque para a companheirada aí, para os cabra macho que botaram o filho no mundo, a importância dessa figura na vida da gente para sempre, né? Isso. E geralmente é o que eu aconselho aos meus pacientes homens quando eles vêm, por exemplo, de um processo de divórcio. A família não se destitui nunca. A família é indissolúvel. Então, ele continua sendo pai, mesmo não sendo mais marido daquela mulher, porque ele foi uma situação de casal. Então, que ele continue exercendo, sim, essa paternidade, às vezes mesmo à distância, mas que ele se faça presente de alguma maneira na vida desse filho, na condução desse filho, na orientação desse filho. Então, pai não deixa de ser. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Né? Então, os homens, eles precisam, sim, assumir a responsabilidade. É por isso que os homens estão precisando de muita ajuda, porque como ele faz muito esse movimento para o externo, é muito fácil para o homem sair, né, do projeto família e abandonar e deixar a carga toda com a mulher. Então, é muito fácil ele ir seguir, mas ele tem esse vínculo é para sempre. Né?
Então, tá vendo aí? Quem tá ouvindo aí, não é só fazer um passeio bacana no Domingão, mas não pode deixar de fazer o passeio no Domingão também, né? Também, com certeza. E é bem interessante, né, a gente abordar. Eita! Também tô assim. Agora você vê. Todo enchendo. Pegou você. Tem hora que pega aqui. Porque tem que haver consciência de ambos os lados, não é, Lívia? A consciência de quem tem esse vazio é super importante para que tenha, no mínimo, uma qualidade de vida melhor, porque você, uma vez resolvido ou resolvida consigo próprio, você tem muito mais chances de avançar, Sim. não é? E o pai, como o Ernesto bem colocou, ele tem que ter a consciência do seu papel também, não é? Porque senão fica um lado só querendo resgatar um... Mas assim, a gente tem que abrir mão, por exemplo, eu mesmo vivi muito tempo na expectativa de que meu pai mudasse. E o meu pai não mudou, continua a vida inteira fazendo besteira. Então, a gente tem que sair desse lugar de querer uma expectativa que o pai mude para que eu possa mudar. E eu preciso parar de carregar esses pesos, que é o lema do meu trabalho como terapeuta, é justamente esse: pare de carregar o piano, para que você possa seguir por uma vida com menos peso e mais leveza, independente do que esse pai tenha feito ou não. Apesar de tudo, ele é meu pai. Então, a gente não pode ficar nessa expectativa de querer, porque senão eu fico num mundo muito idealizado e não lido com o pai real. Eu preciso lidar com o meu pai real do jeitinho que ele é. Até porque muitas vezes o pai de fato nem existe mais. Isso, e aí muitas pessoas ficam nessa dúvida: mas meu pai morreu. Não interessa, é o pai dentro de você, é o seu pai interno, é esse pai seu que está nesse mundo interno que você precisa reconfigurar, que a gente chama muitas vezes aí, né, de fazer uma ressignificação, mas é uma ressignificação profunda. Você citou no início da conversa a constelação familiar. Isso. Não é? É uma técnica terapêutica que ajuda muito a resolver esses bloqueios, por exemplo, provocados pela ausência do pai. Sim, e que muitas vezes a pessoa vem para a terapia com a demanda, às vezes no campo profissional ou no campo relacional, e não sabe muitas vezes que vem da sua família de origem por conta de uma relação ou com o pai ou com a mãe, né? E a gente identifica na constelação, que a constelação familiar é uma ferramenta poderosa para a gente acessar justamente o que é que está oculto nessas dinâmicas familiares. Como é que se dá na prática? Na prática, eu atuo com constelação na água. Eu utilizo bonequinhos de EVA e esses bonecos ele vai representar o sistema familiar desse paciente. E na própria água, esses movimentos são feitos. O boneco ele vai e eu vou fazer na leitura como terapeuta. Você e o paciente, mais esses bonequinhos? Ou tem outras pessoas que... Não uso. Acontece também, tá? Acontece constelação familiar com representantes físicos, acontece constelação familiar com âncoras de solo, que são placas no chão. E esses bonequinhos, eles representam quem? As pessoas da família? Isso. Geralmente, o paciente, quando vem com a demanda, eu coloco o paciente, coloco o pai, coloco a mãe, a gente vai vendo como é que está aquela dinâmica. Muitas vezes, aquela pessoa está presa no emaranhado, né, entre pai e mãe, por conta de uma situação que aconteceu, e tudo aquilo eu vou percebendo com a minha sensibilidade de terapeuta de muitos anos de atendimento, e vou colocando o paciente para entrar em contato com a real demanda dele, que ele nem tem noção do que seja. Ou seja, é um esforço no sentido de fazer com que a pessoa enxergue o que está oculto, papel de cada um dos integrantes da família ali e coloque em ordem. Em ordem, porque sem ordem o caos prevalece. Agora, como assim colocar em ordem? Colocar em ordem no seguinte sentido. Por exemplo, eu, quando meu pai saía de casa, tentei compensar a minha mãe na ausência desse pai, ocupando o lugar desse pai. Então, eu fiz muito, eu me empenhava muito para fazer, para suprir, virei o homem mesmo da casa. Eu sou a filha mais velha, né? Então, eu estava no lugar que não era meu. Eu precisava voltar para o meu lugar de filha, naquele sistema. Então, isso tudo impacta na vida das pessoas e as pessoas não têm nem noção disso, entende, Jefferson? Então, a constelação familiar vem para isso, né? Dentro da terapia transpessoal sistêmica, eu atuo com essa ferramenta, com outras também, com uma terapia regressiva, justamente para levar o paciente a entrar em contato com esses conteúdos que estão muito inconscientes e que a gente só acessa chegando na causa raiz. Muito legal, é bom a gente sempre tocar em questões que mexem com a nossa essência, não é? Para tornarmos pessoas melhores. Acho que o grande objetivo acaba sendo esse mesmo. Lívia Maikin, terapeuta transpessoal sistêmica. Muito obrigado. Obrigada, pela conversa, obrigada pela sua disponibilidade. Também, Ernesto, e a todos os ouvintes. Obrigada. Um abraço, bom dia para você. Dia. 11 para as 9 aqui na Tarde FM.